Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vladir, sou professor de matemática do sistema poliedro. Hoje vamos falar das relações trigonométricas que envolvem seno, cosseno e tangente de um ângulo. Então vejam, prestem atenção, essas relações seno, cosseno e tangente, elas só podem ser determinadas quando envolverem triângulos retângulos. Vamos recordar um pouquinho. Um triângulo será chamado retângulo quando tiver um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Logo em seguida, identifiquei o triângulo é retângulo, a gente tem que achar de imediato a hipotenusa. Onde estará a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Então veja, para esse triângulo, a minha hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, vai ser o lado A. Então aqui é a minha hipotenusa. Muito bem. E os outros dois lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Então veja, aqui eu tenho um cateto e aqui outro cateto. Bom, agora vamos lá para as relações trigonométricas relacionadas. Então, primeiro o seno. Qual a definição ou a propriedade de um seno? O seno é uma razão entre cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, cateto oposto a quem? Ao ângulo que eu tenho como referência. Então vejam, nesse triângulo retângulo eu tenho três ângulos. Primeiro, o ângulo reto, oposto a ele a hipotenusa, identificados. Logo em seguida, ângulo alfa e ângulo beta. Bom, se eu quiser a relação do seno envolvendo o ângulo alfa, eu terei que ver o lado ou o cateto oposto a este ângulo alfa. Então vejam, o ângulo alfa está aqui. Qual o cateto oposto a ele? Não é o cateto C? Então o seno vai envolver o quê? Cateto oposto a este ângulo alfa é o C sobre a hipotenusa. A hipotenusa não muda. O que muda é o cateto oposto, diretamente relacionado com o ângulo envolvido. Então, o seno de alfa, cateto oposto a ele, sobre a hipotenusa, C sobre A. Agora, o ângulo é beta. Vou verificar qual é o cateto oposto a beta. A beta, o cateto oposto é o Bzinho. Então, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. B sobre A. Tudo bem? Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa e depende de cada ângulo. Certinho? Então, vamos. Cosseno do ângulo agora. Cosseno do ângulo envolve cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto colado ao ângulo. Então, vamos verificar. Se o meu ângulo for o alfa, qual é o cateto que forma o alfa? Colado a alfa é o cateto B. Então, cosseno de alfa vai envolver o B sobre A, cateto adjacente sobre A. Eu costumo dizer assim, cosseno colado, o seno é separado. Cosseno colado, o seno é separado. Então, veja, cosseno de alfa é colado. Então, para o alfa, cateto adjacente é o Bzinho sobre hipotenusa. E para o betinha aqui, o beta, olha, cateto adjacente é o C. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser C sobre A. Estão percebendo que, dependendo da função, eu uso cateto adjacente ou cateto oposto. Agora, se eu quiser tangente de um determinado ângulo, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vejam, tangente do ângulo alfa, voltando. Qual é o cateto oposto a alfa? É o C. Então nós teremos cateto oposto sobre cateto adjacente. C sobre B. Então para o ângulo alfa, C sobre B. E para o ângulo beta, observem que interessante aqui, ó. Quem é o oposto a beta? Cateto oposto sobre adjacente. B sobre C. É o inverso. Olha, tangente de alfa, C sobre B. E o tangente de beta? B sobre C.
Vamos olhar aqui essa observação que ela ajuda muito, pessoal. Prestem atenção aqui, olha. Como alfa e betinha somando dá 90 graus, os ângulos são chamados complementares. Qual a grande vantagem de nós termos ângulos complementares? É a seguinte, ó. Seno de alfa. Se vocês olharem aqui, seno de alfa, cadê seno de alfa? Não é C sobre A? C sobre A. Quem é agora o cosseno de beta? Olha lá, C sobre A. Então, toda vez que dois ângulos somados derem 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta. E, da mesma forma, observem, quem é seno de beta? É B sobre A. O seno de beta vai ser igual a quem? Ao cosseno de alfa. B sobre A, B sobre A. O seno de um é igual ao cosseno do outro, concluindo aqui a nossa análise. Então, ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E a tangente de um é igual ao inverso da tangente do outro. Certinho? Pessoal, tem algumas frases que alguns alunos usam e eu acho muito criativas. É assim, o seno é só, gravem isso, só, cosseno, K, e a tangente, toa. Então veja, só é seno, cateto oposto sobre hipotenusa, só. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, K. E toa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Espero que vocês tenham aproveitado mais essa aula. Muito sucesso para vocês e um grande abraço. Muito obrigado.